Um argumento é uma afirmação na qual uma dada sequência finita P1, P2, Pn com n maior ou igual a 1 de proposições tem como consequência uma proposição final Q. A esse respeito, considere o seguinte argumento. Ou Paulo fica em casa, ou ele vai ao cinema. Se Paulo fica em casa, então faz o jantar. Se Paulo faz o jantar, ele vai dormir tarde. Se Paulo dorme tarde, ele não acorda cedo. Se Paulo não acorda cedo, ele chega atrasado ao seu trabalho. Sabendo-se que Paulo não chegou atrasado ao seu trabalho, de acordo com as regras de raciocínio lógico, é correto deduzir-se que Paulo... Pessoal, a questão aqui ela já está na ordem estruturada. Paulo fica em casa, eu vou chamar de P. Então faz o jantar, vou chamar de Q. Se P, então Q. Aqui, Paulo faz o jantar, Q. Se Q, então dorme tarde, R. Paulo dorme tarde, R. Se R, não acorda cedo, não S. Se não acorda cedo, chega atrasado. Então, se não S, então T. Pessoal, sempre que eu tiver ela estruturada da seguinte maneira, onde o meu consequente da primeira, logo depois vai ser o antecedente da próxima. O consequente dessa vai ser o antecedente da próxima. O consequente dessa vai ser o antecedente da próxima. Ela está toda estruturada, ela já está em ordem. Aí ele vem e me diz que Paulo não chegou atrasado. Aqui ele diz que ele chegou atrasado. Se isso aqui é falso, pessoal, então tudo isso aqui eu vou voltando e vou chegar aqui no começo e posso afirmar que essa primeira aqui também é falsa. Por quê? Eu sei que se ele fica em casa, eu vou descendo aqui e ele vai chegar atrasado ao trabalho. Só que se ele não chegou atrasado ao trabalho, quer dizer que ele não ficou em casa. Pessoal, se ele não ficou em casa, eu volto aqui para primeiro, ou fica em casa ou vai ao cinema, é uma coisa ou outra. Se ele não ficou em casa, então isso aqui é que é verdade, quer dizer que ele vai ao cinema. Então, pessoal, eu venho aqui, pode-se deduzir que Paulo foi ao cinema. Alternativa correta, letra B. Se a gente for colocar os valores lógicos, pessoal, vejam que se eu sei que aqui é falso, aqui não pode ser verdadeiro, porque na condicional, quando eu tenho verdade implicando em falso, é a única maneira da condicional ser falso. E todas essas proposições, elas são verdadeiras. Então, não S tem que ser falso. Se não S é falso, o R, da mesma maneira, não pode ser verdadeiro, tem que ser falso. Se o R é falso, o Q não pode ser verdadeiro, tem que ser falso. Se o Q é falso, o P, como a gente já viu aqui, como ela está estruturada, é falso. Se o P é falso, Paulo fica em casa é falso, e eu tenho uma disjunção exclusiva, ou, para ela ser verdadeira, uma das duas proposições tem que ser verdadeira, eu tenho que ter valores lógicos diferentes. Então, se a primeira é falsa, a segunda obrigatoriamente é verdadeira. Por isso, a gente conclui que Paulo foi ao cinema. Considere as seguintes proposições sejam verdadeiras. Quando chove, Maria não vai ao cinema. Quando Cláudio fica em casa, Maria vai ao cinema. Quando Cláudio sai de casa, não faz frio. Quando Fernando está estudando, não chove. Durante a noite, faz frio. Tendo como referência as proposições apresentadas, julgue o item subsecutivo. Se Maria foi ao cinema, então Fernando estava estudando? Então Fernando estava estudando. Pessoal, vejam que como eu tenho aqui estruturas lógicas, a gente precisa colocar essas estruturas em ordem, da seguinte maneira. Eu tenho que ter algo assim,
1 implicando em 2, o 2 implicando em 3, o 3 implicando em 4, o 4 implicando em 5 e assim sucessivamente. Sempre o consequente da primeira é o antecedente da segunda, o consequente da segunda é o antecedente da terceira, e assim sucessivamente. Quando ela estiver estruturada assim, fica fácil a gente achar a resposta. Vamos começar por aqui, pessoal. Ele diz que durante a noite faz frio. Ele está dizendo o quê? Que se é noite, então faz frio. O que é que eu vou procurar, pessoal? Vou procurar uma proposição agora onde o antecedente seja faz frio. Se vocês observarem, essa segunda aqui eu tenho no consequente não faz frio. Mas a gente pode usar a contrapositiva, que é equivalente. O que é que a contrapositiva diz? Que a gente inverte e nega ambas. Então, onde eu tenho aqui, quando o Cláudio sai de casa não faz frio, eu vou inverter. Vai ficar que se faz frio, então Cláudio sai de casa, eu troco sinal. Contrapositiva, só relembrando. Contrapositiva, a gente inverte e nega as proposições. Se eu tenho P implicando que, a contrapositiva vai ser não que implicando não P. Inverte e nega. Então aqui eu inverto, onde eu tinha não faz frio, ficou se faz frio. Cláudio sai de casa, então fica Cláudio fica em casa. Então, Cláudio fica em casa. Cláudio não sai de casa é a mesma coisa que Cláudio fica em casa. Usei essa daqui fazendo a contrapositiva. Continuando. Eu sei aqui, ó, que se Cláudio fica em casa, ó, vejam, consequente é igual ao antecedente dessa, seguindo a sequência. Então, se Cláudio fica em casa, então Maria vai ao cinema. Pessoal, quando chove, Maria não vai ao cinema. Da mesma maneira, a gente vai fazer aqui a contrapositiva. A gente vai inverter e negar. Então, vou ficar aqui, se Maria vai ao cinema, então, como eu tenho aqui chove, inverte e nega. Então, não chove. Vejam que eu usei essas 5 proposições aqui, essas 4, ficou faltando essa. Só que aqui, ó, eu tenho não chove, tenho não chove. Não vai ficar igual, então eu vou repetir ela. Se Fernando estuda, então não chove. Pessoal, coloquei as proposições estruturadas em ordem. Se é noite, então faz frio. Se faz frio, então Cláudio fica em casa. Se Cláudio fica em casa, então Maria vai ao cinema. Se Maria vai ao cinema, então não chove. Pessoal, ele fala aqui, se Maria vai ao cinema, então Fernando está estudando. Olha só, pessoal, eu sei que se Maria vai ao cinema, não chove. Isso aqui é verdadeiro. Não chove é verdade. Se Maria vai ao cinema, não chove.
Agora, pessoal, como o meu consequente é verdadeiro e nós temos uma condicional, tanto faz Fernando está estudando ser verdadeiro ou ser falso. Por quê? Verdade implicando em verdade na condicional vai dar verdade, falso implicando em verdade na condicional também vai ser verdadeiro. Então, quando ele diz que se Maria vai ao cinema, então Fernando estava estudando, não necessariamente. A gente vê aqui que não chove. Quando não chove é verdadeiro. Fernando está estudando, pode ser tanto verdadeiro como falso. Pode até ser verdadeiro, mas não necessariamente. Por isso, pessoal, essa questão aqui, ela está errada. Considere que as seguintes proposições sejam verdadeiras. Quando chove, Maria não vai ao cinema. Quando Cláudio fica em casa, Maria vai ao cinema. Quando Cláudio sai de casa, não faz frio. Quando Fernando está estudando, não chove. Durante a noite, faz frio. Tendo como referência as proposições apresentadas, julgue o item subsecutivo. Durante a noite, não chove. Pessoal, a gente tem que organizar essas proposições aqui de modo que a gente tenha o seguinte. Proposição 1 implica na 2. A 2 implica na 3. A 3 implica na 4. A 4 implica na 5. E assim sucessivamente. Quando eu tiver que o consequente da primeira é igual ao antecedente da segunda, consequente da segunda é igual ao antecedente da terceira, consequente da terceira é igual ao antecedente da quarta, ela está organizada e fica mais fácil a gente resolver. Então vamos começar por aqui, ó. Durante a noite faz frio. O que ele está dizendo? Que se é noite, então faz frio, pessoal. Então, se é noite, então faz frio. Eu vou procurar outra proposição onde eu tenho agora o meu consequente vai ser um antecedente. Se faz frio. Se vocês observarem, eu não tenho. Eu tenho aqui não faz frio nessa daqui. Só que lembrem que quando a gente está falando em condicional, para a gente ter uma equivalente, a gente pode utilizar a contrapositiva. E o que é que a contrapositiva diz, pessoal? Que a gente inverte e nega as proposições. Então, se eu tenho P implicando em Q, é a mesma coisa que não Q implicando em não P. Inverteu e negou. Então, aqui, ó, nessa proposição, eu posso sim usar a contrapositiva. Inverter e negar. Então, vai ficar se faz frio, então Cláudio sai de casa. Então, se ele não sai de casa, vem negando, quer dizer que Cláudio fica em casa. Eu vou negar, pessoal. Cláudio fica em casa. Eu vou negar que ele sai de casa. Então, Cláudio não sai de casa. Quer dizer que Cláudio fica em casa. Quando eu venho aqui para outro, ó, se Cláudio fica em casa, Maria vai ao cinema. Se Cláudio fica em casa, então Maria vai ao cinema. Aqui, pessoal, eu sei que quando chove, Maria não vai ao cinema. Eu estou negando aqui, ó, aqui é uma afirmação. Eu posso fazer de novo a contrapositiva, inverte e nega. Então, eu vou ter que, se Maria vai ao cinema, então
Onde eu tenho aqui chove, vem para o outro lado negando, não chove. Pessoal, o que ele está dizendo aqui? Que durante a noite não chove. Ó, se é noite, faz frio. Se faz frio, Cláudio fica em casa. Se Cláudio fica em casa, Maria vai ao cinema. Se Maria vai ao cinema, não chove. Então, pessoal, eu posso afirmar, como aqui está estruturado dessa maneira aqui, ó, que se é noite, então eu sei que não vai chover. Por isso, pessoal, essa questão aqui, ela está correta. As proposições seguintes constituem as premissas de um argumento. Bianca não é professora. Se Paulo é técnico de contabilidade, então Bianca é professora. Se Ana não trabalha na área de informática, então Paulo é técnico de contabilidade. Carlos é especialista em recursos humanos, ou Ana não trabalha na área de informática, ou Bianca é professora. Assinale a opção correspondente à conclusão que torna esse argumento um argumento válido. Então, pessoal, nós precisamos saber se Bianca é professora ou não, se Paulo é técnico ou não, se Ana trabalha ou não na área de informática e se Carlos é especialista ou não na área de recursos humanos. Então, aqui, nossa primeira proposição, ele está me dizendo que Bianca não é professora. Se Bianca não é professora, então Bianca é professora, eu vou chamar de B. Bianca é professora, B vai ser igual a falso. Então, Bianca não é professora, B é falso. Aqui eu tenho, se Paulo é técnico de contabilidade, então Bianca é professora. Paulo, técnico de contabilidade, eu vou chamar de P, implica Bianca é professora, eu vou chamar de B. Eu sei que Bianca é professora, pessoal, é falso. Eu vou ter aqui alguma coisa implicando em falso. Para essa proposição ser verdadeira, se eu disser que Paulo é técnico de contabilidade é verdadeiro, se eu tiver V implicando em F, ela vai dar falso, pois eu tenho uma condicional. Então, para ela ser verdadeira, o Paulo é técnico de contabilidade, isso aqui tem que ser falso, pois aí eu vou ter falso implicando em falso, que será verdadeiro. Então, Paulo, técnico de contabilidade, o meu P vai ser falso, pois falso implicando em falso, o resultado vai ser verdadeiro. Continuando, se Ana não trabalha na área de informática, então como ele está falando aqui, não, eu vou dizer aqui que não há. Se Ana não trabalha na área de informática, então Paulo é técnico de contabilidade, então P. Só que aí, pessoal, eu já sei, ó, que o meu Paulo é falso. Eu vou ter alguma coisa implicando em falso. Para essa proposição aqui ser verdadeira, o meu antecedente aqui, ele vai ter que ser falso. Pois se ele for verdadeiro, verdade implicando em falso, o resultado vai ser falso. Então aqui eu vou ter que ter falso. Então eu vou ter que dizer que não há é falso. Então se não há é falso, meu A é verdadeiro. Eu sei que Ana trabalha na área de informática, meu A será verdadeiro. E por último, Carlos é especialista em recursos humanos, eu vou chamar de C. Ou Ana não trabalha na área de informática, não há. Ou Bianca é professora, B. Vamos lá, eu já tenho aqui, ó. Primeiro, Carlos é o que eu quero achar. Ou não há. Se A é verdadeiro, não há vai ser falso. Ou B. Eu sei que B é falso. Se nós temos disjunções, pessoal, para ser verdadeira a proposição, basta que uma das proposições simples seja verdadeira. Eu já tenho duas falsas, então Carlos aqui, o meu C, tem que ser
verdadeiro para essa proposição ser verdadeira. Então, eu sei que Carlos, verdadeiro, ó, Carlos é especialista em recursos humanos. Então, sabendo disso, vamos analisar agora as alternativas. Carlos não é especialista em recursos humanos. Eu vi que ele é, ó, verdadeiro. Então, aqui, Carlos não é especialista, isso aqui está errado. Falso. E Paulo não é técnico. Paulo não é técnico, é verdadeiro. Só que falso e verdade dá falso. Letra A está errada. Ana não trabalha na área de informática. Ana trabalha na área de informática, é verdadeiro. Então, isso aqui é falso. E Paulo é técnico de contabilidade. Paulo é técnico? Não, isso aqui é falso. Falso e falso, o resultado será falso. Letra B também está errada. Letra C. Carlos é especialista em recursos humanos. Carlos é especialista em recursos humanos, verdadeiro. E Ana trabalha na área de informática. Ana trabalha na área de informática, verdadeiro. Então, verdade e verdade, o resultado deu verdadeiro. Portanto, pessoal, a alternativa correta, letra C. Paulo, Tiago e João, analistas de sistema do BNB, têm cada um deles uma única e diferente formação. Engenharia da Informação, EI, Sistemas de Informação, SI, ou Ciência da Computação, CC. Suas idades são 25, 27 e 29 anos. João não é formado em EI e tem 25 anos de idade. O analista formado em SI tem 29 anos de idade. Paulo não é formado em Ciências da Computação e sua idade não é 29 anos. A respeito desses analistas, de suas formações e de suas idades, julgue o item que segue. Paulo tem 27 anos de idade. Pessoal, questões de associações lógicas, a melhor maneira é a gente fazer uma tabela. A gente consegue fazer rapidinho tabela. Na primeira linha, nós vamos colocar o nome desses analistas. Paulo, Tiago e João. Paulo, Tiago e João. Depois nós vamos dividir aqui para cada um deles ao meio e vamos colocar 3 linhas onde a gente vai colocar as especialidades de cada um e as idades deles. Então eles podem ser, pessoal, ele fala aqui, engenheiro de informação, formado em sistema de informação, ciências da computação. A gente vai colocar para os 3. Podem ser EI, SI, CC. EI, SI, CC. E as idades deles podem ser 25, 27, 29, 25, 27, 29, 25, 27, 29. Pessoal, agora vamos analisar o que ele falou aqui. A gente vai riscando o que não foi, circulando o que for correto. Ele fala que João não é formado em engenharia da informação. Então aqui em João, ó, ele não é formado em engenharia da informação. A gente risca. E que ele tem 25 anos de idade. Então eu sei que João tem 25 anos de idade. Se João tem 25 anos, pessoal, a gente risca 25 aqui para Paulo e para Tiago, já que 25 é a idade de João. Depois ele disse que o analista formado em SI tem 29 anos. Eu ainda não tenho como marcar. Vamos aguardar um pouco. Depois a gente volta para essa informação aqui. Ele fala que Paulo não é formado em ciências da computação. Paulo não é formado em ciências da computação. Mas diz que a idade de Paulo não é 29 anos. Então eu sei que Paulo também não tem 29 anos. Pessoal, se Paulo não tem 29 anos, sobrou para Paulo apenas 27 anos. Eu sei que João tem 25. Se Paulo tem 27, Tiago não pode ter 27. Sobrou para Tiago 29 anos. E aí ele me deu aqui, ó, a gente volta aqui. Eu sei que quem é formado em sistema de informação tem 29 anos. Então, se Paulo tem 29, ele é formado em sistema de informação. Se Paulo é formado em sistema de informação, se Tiago é formado em sistema de informação,
Paulo não é formado em sistema de informação e João também não. Então, sobrou para João ciências da computação, sobrou para Paulo engenharia da informação. Então, pessoal, a gente já sabe que Paulo é formado em engenharia da informação e tem 27 anos, Tiago, formado em sistema de informação com 29 anos, e João, formado em ciências da computação com 25 anos. Então, ele pergunta, Paulo tem 27 anos de idade? Paulo tem 27 anos de idade. Por isso, pessoal, essa questão ela está correta. Paulo, Tiago e João, analistas de sistema do BNB, tem cada um deles uma única e diferente formação. Engenharia da informação, EI, sistemas de informação, SI, ou ciência da computação, CC. Suas idades são 25, 27 e 29 anos. João não é formado em EI e tem 25 anos de idade. O analista formado em SI tem 29 anos de idade. Paulo não é formado em ciências da computação e sua idade não é 29 anos. A respeito desses analistas, de suas formações e de suas idades, julgue o item que se segue. João é formado em ciência da computação. Pessoal, questões de associações lógicas, a melhor maneira da gente resolver é montando uma tabela, onde na primeira linha nós vamos colocar o nome desses 3 analistas. Então, ele fala aqui que os analistas são Paulo, Tiago e João. E aqui embaixo nós vamos dividir para cada um deles aqui ao meio e colocar 3 linhas, onde a gente vai colocar as especialidades e as idades de cada um deles. Então, pessoal, eu posso ter engenharia da informação, sistema de informação ou ciências da computação. Eu vou colocar isso aqui para os 3, EI, SI, CC. EI, SI, CC. E as idades deles que podem ser 25, 27 ou 29 anos. Coloco para os 3 rapidamente aqui, 25, 27 ou 29 anos. E aí a gente vai voltar para o enunciado. O que a gente for descartando, a gente marca o X. O que a gente souber que é correto, a gente marca com um círculo. Então ele fala que João não é formado em engenharia da informação e tem 25 anos. Então, pessoal, João não é formado em engenharia da informação, a gente risca. Agora ele diz que ele tem 25 anos. Se ele tem 25, ele não tem 27 nem 29. Se ele tem 25, Tiago não tem 25 e nem Paulo tem 25. A gente já pode riscar. O analista formado em SI tem 29 anos de idade. Então, eu ainda não tenho como marcar aqui. A gente pula, daqui a pouco a gente volta para essa afirmação aqui. Paulo não é formado em CC e sua idade não é 29. Então, Paulo não é formado em CC e sua idade não é 29. Então, pessoal, a gente vê que para Paulo sobrou apenas aqui, 27 anos. Se Paulo tem 27, Tiago não tem 27. Para Tiago sobrou aqui 29 anos. E aí a gente volta. Ele diz que quem é formado em SI tem 29. Então, se Tiago tem 29, ele é formado em SI. Se ele é formado em SI, ele não é nem em EI e nem CC. E se ele é formado em SI, João não é em SI, Paulo não é em SI. Sobrou para Paulo engenharia da informação, sobrou para João ciência da computação. Então ele pergunta, João é formado em ciência da computação? João é formado em ciência da computação. Por isso, pessoal, essa questão ela está correta. Paulo, Tiago e João, analistas de sistema do BNB, tem cada um deles uma única e diferente formação. Engenharia da informação, EI, sistema de informação, SI, ou ciência da computação, CC. Suas idades são 25, 27 e 29 anos. João não é formado em EI e tem 25 anos de idade. O analista formado em SI tem 29 anos de idade.
Paulo não é formado em CC e sua idade não é 29 anos. A respeito desses analistas, de suas formações e de suas idades, julgue o item que se segue. Tiago tem 29 anos de idade. Pessoal, questões de associações lógicas, a melhor maneira da gente resolver é fazendo uma tabela. Então, nessa tabela aqui, na primeira linha, nós vamos ter o nome desses 3 analistas. Então, na primeira linha, a gente coloca o nome dos 3 analistas: Paulo, João, Tiago e João. E aqui embaixo a gente vai dividir essa coluna de cada um deles ao meio e colocar 3 linhas, que é para a gente colocar as profissões e as idades de cada um deles. Então eu sei que cada um deles pode ser formado em engenharia da informação, sistema de informação, ciências da computação. A gente vai colocar para os 3 essas siglas: engenharia, sistema de informação, ciências da computação. E a idade que eles podem ter: 25, 27, 29, 25, 27, 29, 25, 27, 29. E aí vamos analisar o enunciado. O que a gente for descartando, a gente marca um X. O que a gente for confirmando, a gente circula. Então, pessoal, ele fala que João não é formado em EI e tem 25 anos. Ó, João não é formado em EI. A gente risca, mas tem 25 anos, a gente circula. Se João tem 25 anos, pessoal, ele nem tem 27, nem tem 29. E se ele tem 25, Tiago não tem 25 e Paulo também não tem 25. Depois eu sei que o analista formado em SI tem 29 anos. A gente ainda não tem como marcar. Pode ser Paulo ou Tiago. Eu sei que Paulo não é formado em CC e não tem 29 anos. Então, pessoal, Paulo não é formado em CC e não tem 29 anos. Então, a idade de Paulo sobrou aqui, ó, 27. Se Paulo tem 27, Tiago não tem 27. Sobrou para Tiago 29. E a gente volta aqui no enunciado e eu sei que quem é formado em SI tem 29. Então, se Tiago tem 29, ele é formado em SI. Se ele é formado em SI, ele não é no EI nem CC. Se ele é formado em SI, João não é formado em SI, nem Paulo é formado em SI. Sobrou para Paulo engenharia da informação. Sobrou para João ciência da computação. Então ele quer saber se Tiago tem 29 anos de idade. Tiago tem 29 anos de idade. Por isso, pessoal, a alternativa está correta. Considere que as seguintes proposições sejam verdadeiras. Se José pagou o IPVA ou o IPTU, então ele comprou o apartamento e vendeu a casa. José não comprou o apartamento. Nessa situação é correto inferir que, pessoal, ele está dizendo que essas proposições são verdadeiras. José pagou o IPVA, eu vou chamar de P. O IPTU de Q. Comprou o apartamento de R. Vendeu a casa de S. Eu posso representar, pessoal, essa proposição da seguinte maneira. Se P ou Q, então R e S tem uma condicional se. Então, aqui eu tenho um ou, P ou Q, aqui eu tenho outro conectivo E, R e S. Aqui embaixo, pessoal, ele diz José não comprou o apartamento. Comprou o apartamento, eu chamei de R, então aqui eu sei que é não R. E eu sei que não R é verdade, já que ele diz que as proposições são verdadeiras. Pessoal, se não R é verdade, onde eu tenho R aqui vai ser falso. Como eu tenho uma conjunção, para a conjunção ser verdadeira, as duas proposições precisam ser verdadeiras. Mas como eu já tenho uma que é falsa, pessoal, independente do valor lógico de S,
se ele é verdadeiro ou se ele é falso, o que eu vou ter aqui desse outro lado vai ser sempre falso, porque o meu R, não R é verdadeiro, então R é falso. Se eu tenho essa condicional aqui e ela tem que ser verdadeira, se o meu consequente aqui ele é falso, o meu antecedente não pode ser verdade. Por quê? Se eu tenho verdade implicando em falso, o vera ficha é a única maneira que a minha condicional dá falso e tem que ser verdadeiro. Então, para ser verdadeiro, esse meu antecedente aqui ele tem que ser falso. Pessoal, se o meu antecedente tem que ser falso e eu tenho uma disjunção, a disjunção somente é falsa quando ambas as proposições são falsas. Então, o que isso quer dizer? Ele está dizendo aqui que José pagou o IPVA. Isso vai ser falso. José não pagou o IPVA. E também que ele pagou o IPTU também é falso. Ele não pagou o IPTU. Então, sabendo disso, vamos analisar as alternativas. Letra A. José pagou somente um dos dois impostos, mas não é possível determinar qual deles. Não, eu sei que ele não pagou nenhum dos dois. Letra A, errado. Letra B. José pagou os dois impostos, mas ele vendeu a casa? Errado, ele não pagou nenhum dos dois. José não pagou o IPVA, mas pagou o IPTU? Errado. José não pagou o IPTU, mas pagou o IPVA? Errado. José não pagou o IPVA, nem o IPTU. As duas são falsas. Por isso, pessoal, a alternativa correta, letra E. No exercício de suas atribuições profissionais, auditores fiscais sempre fazem afirmações verdadeiras, ao passo que sonegadores sempre fazem proposições falsas. Durante uma audiência para tratar da autuação da empresa X, um auditor fiscal fez as seguintes afirmações sobre essa empresa. Pessoal, auditores fiscais, afirmações verdadeiras. A1. Se identifiquei erro ou inconsistência na declaração de imposto da empresa X, eu a notifiquei. Se o erro não foi sanado, eu a autuei. Se a empresa não recorreu da autuação, eu a multei. Nessa situação hipotética, à luz da premissa estabelecida, assinale a opção que apresenta uma proposição necessariamente verdadeira. Pessoal, ele já disse que essas afirmações aqui são verdadeiras. Vejam aqui na proposição A3, ele diz: se a empresa não recorreu da autuação, eu a autuei. Eu vou chamar a empresa não recorreu de não P. Vou chamar eu a atuei de que. Eu posso representar simbolicamente, pessoal, se não P, então que, certo? Proposição A3. Quando a gente fala em equivalência de proposições, eu posso ter uma proposição equivalente a essa, fazendo o seguinte: eu nego a primeira, onde eu tenho não P, vai ficar P, troco a condicional por ou e mantenho a segunda, nega a primeira ou mantém a segunda. Isso é equivalência de proposições. Pessoal, se a gente analisar as alternativas, vocês vão ver que na letra E, a empresa X recorreu da autuação. Aqui eu tinha não recorreu. Recorreu é o P. Ou foi multada. Eu a autuei, foi multada. Que. Então vejam que na letra E eu tenho exatamente o que está escrito na letra A.
só que escrito de outra maneira. Quando a gente faz a equivalência, a gente vê que isso aqui é a mesma coisa disso. Quer dizer que o que eu tenho em A3 é a mesma coisa que eu tenho aqui na letra E. A empresa X recorreu da autuação P ou foi multada Q. Então, ele quer saber aqui necessariamente é verdadeira se o que ele falou aqui é verdade. E isso aqui é igual a isso, então eu posso dizer que necessariamente é verdadeira a alternativa da letra E. Considere a situação hipotética seguinte, que aborda a compreensão de estruturas lógicas. No processo de manutenção de um computador, as seguintes afirmações são válidas. Se aumentar o tamanho da memória ou instalar um novo antivírus, então a velocidade da internet aumentará. Se a velocidade da internet aumentar, então os aplicativos abrirão mais rapidamente. Concluída a manutenção, foi verificado que a velocidade da internet não aumentou. Nessa situação, é correto concluir que... Pessoal, vejam que nós temos um se. Então, aqui também um se. Então, dentro desse primeiro se, então, eu tenho outro conectivo, eu tenho um ou. Eu vou chamar, como aqui eu já tenho P e Q, para não confundir, eu vou chamar essa primeira proposição aqui, pessoal, aumentar o tamanho da memória, eu vou chamar ela de A. Instalar um novo antivírus, vou chamar de B. Velocidade da internet aumenta, vou chamar de C. Eu posso representar simbolicamente, pessoal, essa proposição composta P da seguinte maneira. Se A ou B, então C. Na segunda, ele está falando, se a velocidade da internet aumentar, a velocidade da internet aumentar, eu já vi que é C. Então, os aplicativos abrirão mais rapidamente, eu vou chamar de D. Então, essa proposição Q aqui, eu estou dizendo que se C, então D. E, finalmente, pessoal, ele diz que foi verificado que a velocidade da internet não aumentou. Velocidade da internet aumenta é C. Se ele está me afirmando que a velocidade não aumentou, eu tenho não C. Ele está me dizendo que isso aqui, não C, é verdadeiro. Pessoal, e ele diz que essas afirmações aqui são válidas, quer dizer que elas são verdadeiras. Então, a gente começa aqui, pessoal. A ou B implica C. Eu sei que não C é verdade. Não C é verdadeiro. Ele está dizendo que a velocidade não aumentou. Então, C vai ser falso. E aqui nessa outra, se não C é verdade, C falso, implicando no D. Pessoal, para uma proposição, uma condicional, ela ser falsa, eu não posso ter verdade implicando em falso. Eu não posso ter verdade implicando em falso, ela vai ser falsa. Então, para essa proposição aqui ser verdadeira, já que ele diz que ambas são válidas, A ou B vai ter que ser falso, porque eu vou ter falso implicando em falso, que dá verdade. Falso implicando em falso na condicional é verdadeiro. Agora, se eu tiver verdade implicando em falso, aí vai dar falso. Para A ou B ser falso, pessoal, o que é que tem que acontecer? O meu A tem que ser falso e o meu B também tem que ser falso, que aí eu vou ter falso ou falso, dá falso. Implicando em falso, o resultado é verdadeiro. Já nessa segunda proposição aqui, pessoal, se o meu antecedente é falso, como a gente fez ele ser aqui, o D
tanto faz o D, ele pode ser tanto verdadeiro como ele pode ser falso. Nós não podemos afirmar com certeza, porque ele sendo ou verdadeiro ou falso, o meu resultado sempre vai dar verdadeiro. Então, o que é que eu sei? O que é que eu tenho no enunciado que eu consegui ver? Que não C é verdadeiro, que o A é falso e que o B é falso. Quer dizer o quê? Que não aumentou o tamanho da memória e não instalou um antivírus, já que o que tem aqui, o A e B, são falsos. Então, analisando as alternativas na letra A, os aplicativos não abrirão mais rápido. Aplicativos abrirão mais rápido, é o D. Eu não sei se eles não abrirão ou se eles abrirão. O D pode ser tanto verdadeiro como falso. Então, eu não posso afirmar com certeza que essa letra A está correta. Pode ser que sim, mas pode ser que não. Pode ser verdadeiro ou falso. Na letra B, o tamanho da memória não foi aumentado e também não foi instalado um novo antivírus. Pessoal, se A e B são falsos, quer dizer que o tamanho da memória não aumentou e também não foi instalado um novo antivírus. Por isso que a alternativa correta é a letra B. Não aumentou o tamanho da memória e não foi instalado um novo antivírus. A e B, o que está aqui é falso. Quer dizer que para ser verdade eu tenho que negar colocando um não. Quando a gente analisa a letra B, o tamanho da memória não foi aumentado e também não foi instalado um antivírus. Só analisando, pessoal, as outras alternativas para vocês verem que elas também estão erradas. Letra C. Ou o tamanho da memória não foi aumentado ou um novo antivírus não foi instalado. Nós temos o ou somente será verdadeiro se os valores lógicos das proposições forem diferentes. Nesse caso aqui, os dois serão iguais, serão verdadeiros. Por isso, letra C está errado. Na letra D, o tamanho da memória pode ter sido aumentado, mas o novo antivírus não foi instalado. Não. A gente viu que o tamanho da memória não foi aumentado. Por isso, letra D também está errado. E letra E, um novo antivírus pode ter sido instalado. A gente viu que não foi, mas o tamanho da memória não foi aumentado. Lembrando que esse mas a gente pode substituir pelo E. Como eu tenho o E, para ser verdadeiro, os dois têm que ser verdadeiros. Aqui a gente vê que um é verdade e o outro é falso. Por isso, letra E também está errado, mostrando assim que a única alternativa correta é a letra B.